Leitura da Bíblia do dia 20 de setembro. O livro do profeta Isaías, capítulos 33, 34, 35 e 36, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Eis que os heróis pranteiam de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Sarão se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal. Como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito. E vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto. O que despreza o ganho de opressão. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz.
O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas. Não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos. Até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição, e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo o sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão. O bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão, e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, um com o outro. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará, porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel, para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Capítulo 35. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como um narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus.
Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 36. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque, de Laques, a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias: assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e atrás passará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor rei da Assíria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé
e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas. Dizem: quem nos verá?
projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Provérbios 23, versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento.